E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, né? Eu sou de uma época que as pessoas, elas montavam teorias, essas teorias viravam verdades, essas verdades viravam como que quase dogmas na vida das pessoas. Elas diziam, se isso, aquilo, se aquele outro, é aquele outro. E coisas que, na verdade, muitas vezes não tinham muito fundamento, né? Mas as pessoas criavam teorias, né? Então hoje eu resolvi falar de duas teorias, né? Porque eu vou estar falando de casais que quase nunca se veem, e é uma coisa muito comum para mim, né? E por que é muito comum para mim? Porque eu tenho casais do mundo todo. E foi muito legal, esses dias eu fiz uma live onde ela estava nos Estados Unidos, ele estava na Alemanha e eu estava aqui. Não é o máximo? Não é o máximo? É a tecnologia nos aproximando, a tecnologia nos ajudando a conectar. E tem aqueles outros casais que são os casais que trabalham juntos, que antigamente se diziam assim, ó, até tinha como é que a gente dizia assim, meio que um dogma que dizia assim, onde se trabalha, não, como é que é? Onde se trabalha não se come a carne, para não falar como o Kiko disse, onde se ganha o pão não se come a carne. Mas isso porque as pessoas faziam uma ligação com questões de infidelidade. Porque hoje os casais que trabalham juntos estão aí para mostrar que isso não é verdade. Que isso não é verdade. Que você pode ganhar o pão, sim, comer a carne, ambos, né? E tudo certo. Então, pessoal, eu vou começar falando dos casais que nunca se veem. Eu trabalho em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é a cidade do calçado, para quem não sabe. E o que acontece? O que acontece é que quase todas as pessoas ligadas a calçado viajam. Homens e mulheres. Antigamente, era só os homens que viajavam e as mulheres ficavam aqui à espera. Hoje em dia isso não existe mais, é homens e mulheres viajando. Um dia está aqui, um dia está lá. Né? Se conhecem em lugares totalmente inesperados. E se conhecem como? Trabalhando, gente. Trabalhando, voando, não só por esse mundão aqui no país, por esse mundão no mundo inteiro mesmo. E muitos desses casais, eles combinam um estilo de vida. Um estilo de vida. Vocês vão dar risada, mas eu atendi um casal que eles moraram 20 anos, a pessoa numa cidade aqui da região, e ele fora do país. De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, ele vinha ou eventualmente ela ia. Eles tiveram filhos e ele se fez presente da melhor maneira. Se os filhos perderam, esse pai perdeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas tudo deu certo. Tudo deu certo. Sabe quando que eles me procuraram? Eles me procuraram quando ele se aposentou. E não precisou mais viajar, e não precisou mais ficar longe. E, de repente, tanto ele quanto ela tiveram que se adaptar a estar juntos. Quanto juntos? Muito juntos. Muito juntos. Que era algo que eles não estavam acostumados. Então, aqui na região, pessoas ficarem tempo sem se ver, se falarem hoje em dia pelas redes sociais, né? Isso é muito comum, é muito comum. E o que precisa? A primeira coisa começa já lá no namoro, quando o pessoal começa a combinar. Escrevam aí. Escrevam aí. Boas combinações na vida evitam muitos problemas. Combinações, às vezes, que tem que ser no preto e no branco.
para depois não dizerem que o que foi dito não foi dito, o que não foi dito estava ali. Mas boas combinações, quando elas são levadas a sério, quando elas são respeitadas, tudo dá certo. Mas, Cris, essas combinações elas podem ser mudadas? Sim, elas devem ser mudadas. Por quê? Porque ontem nós falamos das crises ao longo dos vários anos de casamento. E a gente viu que em várias etapas da vida do casamento, as pessoas têm que ir se adaptando. Alguns acordos que funcionavam passam a não funcionar mais. Algumas coisas que davam certo passam a não dar mais certo. E os casais têm que o quê? Tem que se readaptar. Uma das coisas que eu sempre lembro que funcionava muito, sabe o que era? Era o casal sempre já ter combinado quando eles iriam se ver. Sabe, tipo gravidez, gente? Gravidez, se tu sabe que o presente vem, você não tem problema de esperar. A mesma coisa quando tu sabe que tu tem que fazer jejum, mas que um banquete te espera no final. Né? Muitas, como é que se chama aquilo que as pessoas fazem em jejum? Coisas nas questões religiosas, né? Quando as pessoas, muitas religiões têm isso, você jejua, mas depois você tem um banquete. Se você sabe que você tem que passar um pouco de privação, que você tem que superar a tua frustração, mas que depois tu tem um banquete, aí a espera não é sofrida. E sim, Margarida, isso tudo está ligado a propósitos. E quando um casal tem bem claro propósitos alinhados, eles suportam algumas privações, como, por exemplo, a distância. A distância. E às vezes, gente, essa distância está dentro de casa. Então, começa que os casais, que eles vão se trabalhando na adversidade, na frustração, na distância, eles vão se preparando. Só que para isso tem que ser pessoas bem resolvidas. O que é uma pessoa bem resolvida? Ela não fica insegura se a outra pessoa, né, logo não responde se a outra chama, se a outra liga. Ela não fica imaginando que a outra pessoa lá fica fazendo coisas das quais ela está fora. Né? Ou seja, lidar bem com a autoconfiança. Lidar bem com o respeito. O respeito de você com o que você combinou com você mesmo. E o respeito para com o outro. E juntos o respeito para com a relação. Faz sentido para vocês? Se eu tenho autoconfiança, se eu estou segura na minha relação, se eu estou segura em relação ao outro, o ciúme, ele não conta. E se conta, a pessoa diz, eu vou contar que eu fiquei com ciúmes. Isso mexeu comigo. Às vezes quando a pessoa diz, jura? Isso? Aham. Isso mexeu comigo. Ou, não tenha ciúmes disso. Isso não me dá ciúmes. O que me dá ciúmes é isso. Do casal, então, poder conversar. Então, bons acordos desde o princípio. Bons acordos desde o princípio, né? É fundamental. É fundamental. Investir na autoconfiança. E eu vou dizer para vocês o que traz autoconfiança. Autoconfiança traz muito você se conhecer. Você saber quais são as tuas feridas aqui. Que podem engatilhar pensamentos que não são legais. E investir, gente, e muito
e muito na conexão, né? Olha, hoje eu sou segura, mas sofri durante 30 anos e difícil perdoar. É, é difícil, é complicado quando a gente vive alguma coisa que corte a confiança da gente, bom, aí é sofrido, né? Então, não tem receita. Como que os casais à distância, eles não só sobrevivem, como se superam? Não tem uma receita pronta. Mas a primeira é que nunca teve tantas formas da gente se fazer presente como hoje em dia. Isso vale também para filhos. Eu lembro que minha filha foi fazer uma viagem distante e meus netos ficaram comigo, com os outros avós, e ficou os padrinhos, todo mundo ficou revezando os filhos, as crianças. Só que ela fez uma coisa bárbara. Ela deixou uma cartolina enorme, cheia de envelopinhos. Cada envelopinho tinha uma surpresa e um bilhetinho. Cada envelopinho tinha uma surpresa e um bilhetinho. E quando é que eles pegavam essa surpresa e bilhetinho? Todos os dias. Foram 16 surpresas e 16 cartinhas de amor. Não é lindo? E eles acordavam, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, para pegar lá e ver o que a mamãe, o que o papai tinham dito e que surpresa eles tinham. E surpresa, a gente vai dizer assim, era uma bala, era um chiclete, era um balão, era qualquer coisa. Mas que dissesse, eu tô aqui, eu tô presente. E é exatamente isso que os casais acabam fazendo um com o outro. Eles acabam combinando, eles acabam tentando falar com bastante frequência. Isso, olha, a Tânia está dizendo aqui, confiança é tudo. Verdade, então eles investem em se fazer presente. Quando você se faz presente, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. E o casal está alinhados, como vocês já disseram aqui, num propósito. Alinhados num propósito. Nós estamos juntos. E se a gente tiver que vencer a guerra da distância, se a gente tiver que vencer outras guerras, muita gente venceu guerra agora com a questão do Covid. Teve casais, teve famílias inteiras que tiveram que ficar separadas durante muito tempo e que não tinham o que fazer. Mas as pessoas sempre achavam um jeito de mandar recadinho. Por exemplo, as pessoas que estavam numa CTI e não podiam ser visitadas, de falar pelo celular, de mandar recado. Eu tive uma amiga que ficou no hospital, internada, e ela não podia ser vista, e eu mandava recadinhos pela enfermeira. Eu falava para a enfermeira e pedia para a enfermeira dar os recadinhos para ela. E ela pegava os meus recadinhos e levava. Eu, às vezes, liguei uma vez para a cozinha e pedi para fazer, que ela não conseguia comer, não tinha, fazer uma gelatina. E daí eles levaram a gelatina, dizendo que eu tinha mandado a gelatina para ela. Achava um jeito de estar presente na vida da minha amiga, né? Então, boas combinações. Lembrete importante. Cuidar com o tipo de pensamento que vocês têm. Por quê? Porque se vocês não estão num dia bom, o terreno fica fértil para deduções. E se você não está legal, as deduções, meus amores, não vai ser boa. Não vão ser boas. Não vão ser legais. Então, a gente tem que não controlar o que a gente pensa. A gente não tem, eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso. Isso não existe, gente. Mas existe a gente monitorar, que é, ei, olha isso, o que eu estou pensando? Olha o tipo de pensamento que eu estou tendo.
e aí tomar providência. Crise quando o propósito se perde pelo caminho por causa da rotina, dos desgastes. Pessoas que percebem que as pessoas vão relaxando após um tempo da relação. Ah, Jaque, mas isso tanto faz com casais que moram longe ou com casais que moram perto. Sabe o que eu tenho visto? Isso tem me entristecido. É que as pessoas, elas não têm mais, como é que eu vou usar o termo? Aquele comprometimento de lutar pelas coisas. Elas não têm ânimo. Elas logo pensam que não dá. Eu queria até ter falado isso nas questões de crise. Eu digo, gente, nem todas as brigas, nem todos os momentos difíceis, são crises. Mas as pessoas logo dizem, estamos em crise, é melhor nos acabar. Né? E, claro, gente, a reciprocidade, que nem você está dizendo, Marta, ela é fundamental. Não é só reciprocidade. A gente precisa de 3 coisas ao longo de toda a vida. Eu sempre brinco, quando a gente é criança, porque a gente é criança. E quando a gente é adulto, porque a criança aqui de dentro reclama essas coisas. Que é atenção, reciprocidade e envolvimento emocional. Envolvimento emocional. A pessoa tem que sentir. Geralmente estão esperando o retorno. Se cria frustração quando não volta com a intensidade esperada. Boa, porque às vezes volta, Kiko. Muito bem colocado. Às vezes volta. Mas as pessoas têm jeitos de manifestar, têm jeitos de se expressar diferente. Óbvio que a pessoa mais ansiosa e mais insegura, ela sempre vai tentar dar mais, mas para aliviar o seu medo. A pessoa que é segura, às vezes ela não retorna do mesmo jeito, porque para ela está tudo certo, está tudo bem. Então, a gente também tem que cuidar quando as exigências que a gente faz não são angústias, feridas muito antigas e que estão aqui dentro, né? Bom, deixa eu ver. Acho que eu falei o básico para vocês dos casais que estão juntos. E qual é o principal? Atenção, reciprocidade e envolvimento emocional. Tu sentir que a pessoa está envolvida com você. Respeito. Estando junto, estando longe, o respeito para com a relação, para com o outro é fundamental. Para com você mesmo. Para com você mesmo. Porque algumas pessoas, elas se auto-sabotam. De um jeito, elas acham que estão fazendo alguma coisa engraçada ou boa para elas. Elas estão, na verdade, se auto-sabotando. Não tendo respeito por elas próprias. Isso não tem nada a ver com moral, tá, gente? Tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você estar alinhado também com o que você quer para a tua vida. Então, vamos falar dos casais agora? Dos casais que estão sempre juntos, que é aqueles casais que trabalham juntos. Também os casais que trabalham sempre juntos sofreram muito preconceito. Muito preconceito. Você diz, esse negócio de trabalhar com a esposa, isso não funciona. Isso não dá certo. Quem disse? Quem disse? Ainda mais, gente. Hoje em dia, onde casais pegam valendo juntos, de novo, no mesmo propósito. E o mesmo propósito pode estar alinhado com as pessoas distantes ou alinhado com as pessoas juntas. Juntas. Se a gente está alinhado, se a gente está pensando em progredir juntos,
progredir juntos, a gente gera riqueza. A gente gera riqueza. A gente gera riqueza. E sabe o que os casais... Tem até uma pesquisa da Universidade de Utah que fala que os casais que trabalham juntos, gente, pasmem, são duplamente mais satisfeitos na vida de casal e familiar. O quanto essa pesquisa ela é fidedigna, o quanto ela foi controlada, não sei. Mas que essa pesquisa existe, e ela diz que os casais têm mais satisfação. Sabe que eu tenho uma hipótese, porque eu não sei de toda a pesquisa, mas eu tenho uma hipótese. Sabe por que eu acho que os casais se dão tão bem? Eu acho que eles se dão tão bem, porque quando eles trabalham juntos, eles ficam mais empáticos, eles têm mais empatia pelo que o outro está passando, porque eles enxergam isto. Eles enxergam isto. Eles veem um no outro. Né? De novo, têm os mesmos propósitos, firmam, se alinham para ter sucesso juntos, para que o casamento, a família, para que a empresa siga juntos e são felizes. Só que, claro, que para isso eles têm que ter alguns cuidados. Vocês já ouviram a frase, trabalho é trabalho, não dá para levar para dentro de casa? Cá para nós? Não funciona, porque volta e meia a gente leva. Volta e meia a gente leva. Então, vamos pensar assim, dentro do possível, não levar trabalho para casa. Dentro do possível, não levar trabalho para casa. Por quê? Porque isso atrapalha e devia ser em todas as famílias assim, não só com quem trabalha junto, né? Outra coisa é o casal poder ter espaço livre do trabalho. Isso significa, quando a gente for sair de férias, vamos buscar não falar do trabalho. Quando a gente tiver um final de semana legal, procurar não falar do trabalho. Para que o trabalho não se torne, né, o âmago da relação. Porque daí fica muito ruim. Muito ruim, né? Além disso, se for falar de trabalho, estipular um tempo. Estipular um tempo. Um tempo para que o casal fale e diz, bom, agora deu. Né? Que é um exemplo de pessoas que trabalham juntos, que vieram do nada, começaram do nada, subiram, desceram e aí, ó, se alinharam e tem um sucesso demais. Tem um baita de um sucesso. Então, gente, claro que não dá para querer levar os problemas de casa para o trabalho. Por exemplo, se quiser ter um chilique na empresa, fecha a porta, vai lá no cantinho, vai lá no banheiro, vai em qualquer lugar. Mas não queira dar um esporro no marido na frente dos funcionários. Não queira invalidar a tua parceira na frente dos funcionários. E detalhe, gente, eu tenho pacientes onde ela manda. Ela é a diretora da empresa. E quando a diretora da empresa está sentada na ponta da mesa, então é isso. Né? É isso, gente. A gente se conecta estando distante, ou estando o dia inteiro juntos. Juntos porque a gente é uma equipe que trabalha juntos, né? Então, eu sugiro também para os casais, e eu sei que a Débora faz isso, que às vezes tem um distanciamento, do tipo, pelo amor de Deus, deixa eu estar com as minhas amigas, eu preciso falar de outras coisas, eu preciso ver outras pessoas, eu preciso ter outras conversas, nem que seja de besteirol,
né? E, da mesma maneira, o homem tem que pegar a moto dele e o caniço e pescar, a bola e jogar com os amigos, jogar um carteado, capinar, fazer qualquer coisa. A hora do respiro de novos ares. Ótimo! Vou anotar isso aí, adorei a hora. Me escreve depois, Débora, me manda um WhatsApp e me escreve, né? A hora do respiro. É isso aí, Clube da Luluzinha, ele do futebol. Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês sabem que eu tenho uma amiga e ela me coloca assim, ela colocou uma palavra ontem que eu pensei, pá, são os meus casais. São os meus casais. Casais que suportam a distância. Escutem isto. Casais que suportam a distância, as adversidades. Eles trabalham neles, não QA, coeficiente de adversidade. Eles aprendem a descascar abacaxi, a lidar com pepino. Não sei se em nossos estados se fala abacaxi e pepino. Acho que devem falar também. Esses casais são imparáveis. Imparáveis. Casais que trabalham juntos, que se alinham nos mesmos propósitos, nos mesmos valores, que fazem ajustes para se encaixar, eles são imparáveis. Eles são imparáveis. Vocês que estão aqui fazendo ajustes, vocês que estão aqui se organizando, organizando a mente, organizando o coração, vocês são imparáveis. Quando você põe disposição e boa vontade, se o casal mora perto, mora longe, mora distante, trabalha junto o dia inteiro, nada interfere. Nada interfere. São imparáveis. Então, façam boas combinações. Façam boas combinações. Né? Foquem na boa vontade, no respeito, no alinhamento, no tolerar as próprias frustrações, em acalmar o coração do outro, que às vezes está distante, ou que às vezes fica e sofre com a saudade. Né? Acalme o coração de quem está junto. E às vezes juntos, sem querer, misturam as coisas. Por quê? Porque fazem parte. Porque fazem parte da vida. E foquem em qualquer etapa da vida em ter um propósito em comum. Ok? Um beijo grande. Espero vocês às 18h30.